Vocês sabem que eu estou acompanhando esse livro da FIESP, né? É a área de ensino da Federação em São Paulo. E eu estou hoje na 6ª aula desse livro. Então nós vamos falar das noções práticas de Espiritismo e vamos falar dos Espíritos. Essa primeira parte foi tirada do livro Principiante Espírita. Então Kardec lançou, além dos 5 livros principais que a gente considera como a base da doutrina, outros livros. Um deles é o Principiante. O Principiante é um curso preparatório para quem está se interessando no Espiritismo. Kardec foi questionado. Um incrédulo presenciando um fenômeno espírita extraordinário, ele se convenceria? Então, na época que essa doutrina foi lançada, existia cientistas, gente de renome, estudando essa parte da espiritualidade. E o assunto era controverso. O pessoal da igreja, até Napoleão, eles comandavam. Era o Papa que coroava os imperadores, os reis da Europa. Napoleão, quando... Vocês sabem que teve a Revolução Francesa, eleição para escolher, aí Napoleão voltou a ser imperador. E ele fez um gesto simbólico. Quando o Papa chegou com a coroa para coroá-lo, ele tirou a coroa da mão do Papa e ele mesmo pôs na cabeça dele. Então ali estava definindo a igreja até aqui, daqui para frente a coisa é outra. Então nessa época aí, Kardec, por exemplo, o professor Rivail, que ele não era Kardec ainda, ele tinha 35 anos de estudioso da magnetismo animal. É uma ciência desenvolvida pelo Franz Anton Mesmer, que ficou esquecida. É justamente você curar as pessoas com imposição de mão. Isso tudo vinha sendo estudado pelos cientistas. Mas parou, isso não dá lucro. Imagina curar com imposição de mão. Eu vou vender remédio para você e eu vou ficar rico com a indústria farmacêutica. Assim como aconteceu com a homeopatia. A homeopatia parece que começou a mostrar sua eficácia e tem gente se interessando pela homeopatia. Mas o magnetismo não. Até hoje a ciência deixou isso de lado. Então esses cientistas na época falaram assim, mas se eu for num centro e ver uma manifestação fenomenal, extraordinária, eu vou me convencer. Então eles dizem, errado. Se não admite a existência da alma ou do espírito no homem, não admitiriam fora dele. Negando a causa, negariam o efeito. Apresentariam ideias preconcebidas para negar tudo. E se impediriam uma observação séria e imparcial. Fariam perguntas, levantariam objeções difíceis de serem contestadas num primeiro momento. Seria necessário antes um curso para responder a tais objeções, que se fundam na ignorância das causas dos fenômenos e das condições em que se produzem. Então a gente sabe que a ciência, os homens mais inteligentes, os grandes pensadores da época, eles se tornaram materialistas, por causa desse fato que eu falei, até ali a igreja comandava. Agora, nós temos que deixar a igreja de lado e temos que seguir com a ciência. E a ciência teve que ficar muito materialista. Então, hoje em dia, com todo o desenvolvimento da ciência, o estudioso da ciência chegou no final da matéria, não tem mais matéria para estudar. Chegaram num ponto que você estuda as partículas do átomo e você sabe que são infinitas as partículas do átomo e você vê que a vontade da pessoa consegue mudar até o DNA da pessoa. Isso é pesquisa recente, fala de neuroplasticidade. Os neurônios são modificados pela minha vontade. Então a ciência está vendo que agora chegou no ponto de voltar lá no magnetismo que parou justamente nessa época do Kardec e fazer um estudo mais sério disso tudo aí. Porque Kardec e os livros os espíritos que codificaram essa doutrina, não é uma doutrina do Kardec. Espíritos liderados por um espírito superior, que se denominou espírito de verdade, ele não quis dar o nome
que ele tinha tido em outras encarnações, ele se denominou Espírito de Verdade, trouxe uma doutrina para nós que estava na hora da gente receber. Você vai falar para um cientista, ele vai falar assim, não, eu quero fazer experimentos, eu quero fazer medições, eu quero... Não vai dar certo. Se você faz a reunião e acontece o fenômeno espírita, ele vai duvidar, ele não acredita nem que existe. Hoje em dia, o cientista materialista, ele não acredita que o espírito existia antes da concepção no útero da mãe. Existia o espírito antes daquela célula óvulo ser fecundada pelo espermatozoidezinho do papai. Existia, mas eles não acreditam. E hoje em dia tem ainda muito, principalmente no meio científico, morreu, acabou. Isso daí é terrível. Para a gente que é espiritualista, que sabe das verdades do espiritismo, isso é a pior maneira de pensar que existe. Porque a pessoa que é materialista a esse ponto, ela só não vai fazer alguma coisa que não é correta, que é interessante para ela, se ela for pega. Se ninguém ficar sabendo que ela pode fazer aquilo, provavelmente ela vai fazer, porque ela não acredita no antes, não acredita no depois, ninguém ficou sabendo, dá nada não. Interessa curtir o momento. É o que o nosso povo, é o que as nossas pessoas pensam hoje em dia. E num momento de muita dificuldade, ele começa a pensar em bobagens. Eu vou desistir de tudo, eu vou fazer uma loucura, eu vou me matar. Sinto muito. Ele tinha um grande problema, ele agora tem um grande problema, mas um outro enorme. Porque ele se entregou à loucura. Então, de loucura a gente entende. Eu vou falar mais nisso quando eu falar do espírito. Os que desconhecem o espiritismo, imaginam que esses fenômenos espíritas acontecem como nas experiências físico-químicas. Pretendem submetê-lo à sua vontade. Se recusam a colocar-se nas condições necessárias à observação. Desconhecendo em princípio a intervenção dos espíritos, sua natureza, sua forma de agir, procedem como se trabalhassem com matéria bruta. E por não obter o que deseja, conclui que os espíritos não existem. Então a pessoa, tá bom, eu vou lá no centro, eu quero fazer, eu quero medir, eu quero pesar, eu quero... Isso foi feito. Se vocês forem na nossa biblioteca, tem um livro que está esgotado na editora. Nós temos aqui, chama Animismo e Espiritismo, do Alexandre Aksakov. Esse russo aí, ele, no meio dos cientistas da época, ele fazia a ata das reuniões. Então eles faziam reuniões onde a médium fazia materializar um espírito, eles acorrentavam a médium, eles punham a médium em cima da balança, quando saiu o ectoplasma do médium, eles viam que o peso da médium caía pela metade, eles tiraram fotografia, isso tudo está aí registrado nos livros, mas isso aí foi só aquela fase. Isso daí não vai acontecer na vontade do cientista que vai fazer o estudo. Isso daí vai acontecer na conveniência do espírito. Então, quando a médium terminou esse trabalho, a médium e o espírito que se manifestava por ela, o cientista na época é o William Crookes. William Crookes foi um cientista que inventou o tubo catódico, a televisão antigamente de tubo, ele foi o inventor disso daí. Ele foi contratado pela rainha da Inglaterra para estudar o espiritismo, para provar que isso era uma grande bobagem, conveniência da igreja anglicana. E ele se tornou um grande cientista estudioso do espiritismo. Então tudo isso está provado, está fotografado, está medido, está tudo feito aí. E quando terminou, que a médium e o espírito se despediram, olha, o trabalho está encerrado, foi muito sacrificioso, tanto para o espírito como para a médium, e a nossa missão está cumprida. Então isso daí não vai precisar ser feito mais. Esse é um trabalho que já está feito e está registrado. Só um parênteses. Então não adianta reunir aí, por exemplo, os espíritos, hoje tal dia, tal hora, nós vamos nos reunir para estudar o espiritismo. Quem te garante que os espíritos vão comparecer? Então, antes de reunir esse grupo, você precisaria, como ele falou na questão número 1,
preparar esses cientistas para eles entenderem como funciona o plano espiritual. Que os espíritos não estão aqui para satisfazer a curiosidade de ninguém. Isso daí já foi feito, já está registrado em livro, está tudo organizado já. Agora, a conveniência é deles. O Chico Xavier tem uma frase que ele dizia quando ele era consultado, alguém que queria uma resposta para algum problema, uma comunicação de alguém, ele falava claramente, o telefone é de lá para cá, não é daqui para lá. Isso tudo eu vou entrar em mais detalhe quando eu for falar de espíritos. Não vão obter o que... Então, uma pessoa que não acredita que tem alma, ela não vai acreditar que tem espírito fora do corpo. A alma é o espírito enquanto está encarnado. Espírito, depois que o corpo morre, ele se torna espírito. Então, a gente faz essa distinção na casa espírita. Alma é quando eu estou encarnado, eu tenho uma alma. Quando esse corpo morrer, eu vou continuar existindo com o meu espírito. Se eu não acredito em alma, não vou acreditar em espírito. E as coisas não vão acontecer à vontade do pesquisador. As coisas vão acontecer à vontade dos espíritos. Vocês vão entender por quê já. Sendo espírito a alma do homem encarnado, depois da morte também será espírito. E não querer submeter-se à satisfação e caprichos de curiosos. O ser espiritual existia muito antes da concepção. Ele teve muitas vidas. Nessas muitas vidas, algum problema aconteceu. No plano espiritual foi feito um planejamento reencarnatório. Ele não veio aqui por acaso. Então foi nesse planejamento escolhido o local onde ele ia nascer, a cidade onde ele ia nascer, a família que ele ia ter, os amigos que ele ia ter. Tudo isso daí está no planejamento reencarnatório de cada um de nós. Então o principal não é a alma, o espírito encarnado. Vamos supor que um espírito inteligentíssimo, um grande estudioso, um grande sábio da antiguidade, mas ele tem um problema, sei lá, por exemplo, de vaidade. E ele precisa vir num projeto reencarnatório para conseguir controlar essa vaidade, essa arrogância, esse problema espiritual que ele tem. Pode ser que seja nesse projeto escolhido um corpo com uma deficiência mental. Então esse homem muito sábio, muito conhecedor das coisas, hoje está reencarnado no corpo de um deficiente mental. Aí você vai analisar aquele deficiente mental e vai achar que ele é um espírito deficiente, negativo. Ele é um espírito muito sábio, muito orgulhoso, que está passando por uma prova num corpo com uma deficiência. Então o estudioso, o Freud, o Jung, gente formidável que fez esses estudos, estudou a mente. Então a mente é deficiente, mas o espírito ninguém estudou ainda. Está na hora da gente começar. Então nós temos uma existência pregressa, antiquíssima, nós temos experiência de milhares e milhares de vidas. Para chegar nesse ponto aqui, estamos encarnados aqui agora. E vamos continuar, e esse corpo vai morrer, mas eu vou continuar. Não existe morte para o espírito. Então esse espírito que teve todo esse conhecimento, que tem toda essa prioridade, ele não vai dar confiança para caprichos de encarnado bobo que está fazendo um estudo pueril sobre uma coisa grandiosa que é o espírito. Certos fenômenos podem ser provocados, pois provêm de inteligências livres, mas jamais estariam à inteira disposição de alguém. E quem disser que os obtém à vontade está dando prova de ignorância ou má fé. É preciso esperá-los, colhê-los de passagem e muito a miúde. Quando menos esperamos, os fenômenos acontecem, interessantes e concludentes. Quem deseja instruir-se deve munir-se de paciência, perseverança e sujeitar-se a tudo que for necessário, ou nem deve tratar do assunto. O encarnado não precisa conhecer isso tudo. Se ele quiser conhecer, esse conhecimento aqui é formidável.
Mas então você precisa primeiro se preparar. Eu vou procurar uma casa espírita para saber o que é isso de espírito. Porque no nosso imaginário, espírito é fumacinha, é fogo fato, é uma coisa de menos importância. Então, com os livros sérios da doutrina espírita, um livro dos espíritos, você vai começar a compreender a profundidade do que é um espírito. E aí você vai começar a fazer a diferenciação do espírito para o ser encarnado. As reuniões espíritas nem sempre atendem às condições favoráveis para produzirem resultados satisfatórios, ou de modo a produzir convicções de alguns incrédulos. Saem menos convencidos do que quando entraram. O Espiritismo também tem aprendizes. Quem deseja instruir-se não deve beber de uma só fonte. Só pelo exame e comparação se pode firmar um juízo. Quando você faz uma reunião espírita, normalmente elas não são feitas perante o público que é novato. Como eu disse, nós oferecemos curso, nós preparamos as pessoas e no dia da reunião mediúnica, então, esses fenômenos podem acontecer. Pela vontade deles, não pela nossa. Nós estamos ali nos disponibilizando a estudar, a entender, a ajudar o propósito daquela reunião. Mas aquela reunião foi organizada pela equipe espiritual. Então vai acontecer ou não de acordo com a conveniência deles. E se eu puser um novato numa reunião dessa, a própria vibração do novato de desconfiança, de não estou entendendo, não estou acreditando, já vai atrapalhar a psicosfera daquela reunião. Normalmente a gente faz uma mesa, por isso que a gente fala da mesa mediúnica. Então a própria desconfiança, a própria curiosidade excessiva de algum novato já vai atrapalhar o ambiente e os espíritos que teriam um trabalho a fazer naquela noite não vão conseguir. Se vocês querem confirmar isso, vocês podem ler no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele tem um capítulo, o pessoal aqui na terça-feira vai estudar esse livro, capítulo por capítulo. Um dos capítulos, no final do livro, fala de